Oi, gente, que prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho sobre o Vem Segue-me, sobre o nosso estudo dessa semana. Eu acho que vocês já se acostumaram, toda vez que eu vou gravar o vídeo, às vezes é o barulho de uma moto. Aí eu sempre falo que o motoqueiro está querendo conhecer o Evangelho. Outras vezes é o ruído de pássaro. Aí esse é um ruído muito mais agradável. Mas hoje, durante toda a manhã, o ruído que eu escutava era de uma furadeira. Agora deram uma trégua, eu espero que o barulho não volte durante o tempo que eu estiver gravando este vídeo. Esta semana nós estudamos o Vem Segue-me e que lições maravilhosas. Mas eu vou te contar aquilo que mais me chamou a atenção. Nós vimos que Moisés, ele estava no Monte Sinai, sendo instruído diretamente do Senhor. Olha só, ele recebia instruções do alto, e por 40 dias, em jejum, os céus foram abertos para ele. Fica imaginando essa experiência espiritual que Moisés teve, onde ele recebeu instruções do Senhor, do que esperava do seu povo, recebeu instruções de como redimir Israel, instruções de como fazer o tabernáculo, uma casa erguida ao Senhor, para esse povo específico do convênio. A oportunidade de fazer convênios com Deus. Mas nesse interim, nesse espaço, aconteceu uma coisa interessante. O povo, à medida que via que Moisés tardava, eles fizeram um pedido que nos deixa assim surpresos, vamos dizer, né? De boca aberta. Porque esse povo é o mesmo povo que havia presenciado todos os milagres, de como o Senhor havia operado na vida deles, de como o Senhor os havia resgatado dos egípcios, da maneira milagrosa, né? Como todos os primogênitos israelitas foram salvos, de como o mar vermelho foi aberto para eles. E aí Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo as instruções do Senhor, e esse povo está dizendo, né? Eles procuram Arão, que ficou aí como líder, que ficou como encarregado. Ele era o porta-voz de Moisés. Procura e diz: olha, nós queremos fazer um bezerro de ouro e adorar o Senhor, né? Adorar esse bezerro, vamos dizer assim. Por quê? Porque aquele, né, que nos tirou lá da terra do Egito desapareceu, subiu no monte e não voltou. Olha só, aí cabe várias ponderações. Como um povo que viu tantos milagres em tão pouco tempo foi capaz de esquecer do Senhor? Outra ponderação é que o Senhor já havia prevenido isso. Já havia dito para esse povo que tivesse cuidado em adorar falsos deuses ou imagens de escultura, o que demonstra que o Senhor já sabia o fim desde o princípio. Ele já sabia o que estava no coração do povo. Ele já falou isso antes mesmo do povo começar a executar o seu intento. Mas tem outra coisa que surpreende. É a atitude de Arão como um líder. Porque em nenhum momento tem algum registro de que ele procurou ensinar o povo, de que ele foi contrário. Mas não, ele disse: olha, traga todo o seu ouro, os seus pendentes, tudo que vocês tiverem, os objetos. E ele fez, começou a fundir o ouro, ele fez esse bezerro de ouro. E disse mais: amanhã faremos festa ao Senhor. E aí eu fiquei pensando sobre a nossa responsabilidade como líder. Né? Primeiro a gente pensa, se você fosse Arão, o que você faria nesse momento? Você seria conivente com o povo? Você ajudaria o povo? Você ia fazer esse bezerro? Até que ponto, muitas vezes, como líderes,
nós nos omitimos, ou pior ainda, deixamos de nos posicionar e defender a verdade que nós acreditamos. Por exemplo, nós temos as aulas do Vem Segue-me. Nós sabemos que cabe ao bispo ser um guardião da doutrina. Então, nesse momento, eu tenho que ter membros do bispado presentes nas aulas, porque eles precisam guardar essa doutrina. E se alguma coisa equivocada foi ensinada, cabe a esses líderes fazer essa advertência e esclarecer a doutrina, o princípio, nesse momento. Então, observem a responsabilidade. Este é apenas um dos exemplos. Quando eu vejo uma apostasia acontecer, um afastamento da verdade, seja em qualquer organização, cabe aos líderes da igreja se posicionar e defender a doutrina de Cristo e defender aquilo que nós acreditamos. E eu fiquei pensando também, o que leva as pessoas, ou o que leva um líder a também apostatar. Né? E quando eu falo em apostatar, você pode estar dentro do Evangelho, mas cometer essa apostasia individual e favorecer para que as pessoas tenham também ou participem dessa apostasia coletiva. Nós vivemos hoje um momento difícil. Vivemos um mundo de inversão de valores, como já dizia o profeta Isaías, o mal parece bom e o bom parece mal. Nós vemos constantemente pessoas querendo introduzir filosofias do mundo dentro da doutrina de Cristo. E nós precisamos mais que nunca ter muito cuidado e ter líderes firmes que se posicionem e que defendam valores que estejam em sintonia com aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Então, quando nós observamos Arão, nós percebemos a sua fraqueza. Ele não teve a coragem moral de defender o que deveria ter defendido. Não, nós não podemos adorar falsos ídolos. Não podemos adorar um bezerro de ouro. Ele poderia ter relembrado todos os milagres, tudo o que aconteceu quando eles saíram da terra do Egito. Mas ele simplesmente incentivou, traz todo o ouro. E ele fez isso, e vamos fazer festa. E olha que interessante, porque na festa ainda, eles trouxeram animais para o holocausto, para sacrifício. Eles começaram a mesclar, né, as doutrinas, coisas que eram corretas, que se fazia o Senhor, mas agora estavam fazendo ao bezerro de ouro. Então, gente, atenção, muito cuidado. Os líderes têm muita responsabilidade na apostasia que muitas vezes começa a crescer dentro da igreja. Então, nós precisamos sempre refletir sobre isso e pensar também na nossa responsabilidade individual como membros da igreja, em nos posicionarmos, em defender a verdade e a retidão. E quando a gente vê alguma prática que não tem sentido, que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos, que a gente possa erguer a nossa voz e ensinar da maneira correta. Essa deve ser a forma. Eu achei muito interessante na semana passada, no Vem Segue-me da primária, havia um discurso que era uma indicação de leitura, né, que pedia para que a gente pudesse compartilhar com as crianças. E eu tive a oportunidade de dar aula e eu contei a história da Sister Chloe. Né? Ela contou uma história muito interessante. A filha dela tinha acabado de ter bebê. Então ela tinha a netinha dela, né, na verdade é a netinha que se chamava Chloe. Esqueci o nome da sister, tudo bem. A netinha, ela tinha 3 anos de idade. E a irmã contou que a filha teve bebê e ela decidiu pegar a netinha para passar um dia com ela, para poder ajudar a filha.
E quando elas entraram no carro, ela colocou o cinto de segurança na netinha. Mas ela mal começou a dirigir, percebeu que a netinha tirou o cinto e ficou em pé no carro. Então ela fez, opa, perigo. Ela parou o carro, colocou o cinto de segurança de novo e continuou seguindo viagem. Mas a netinha foi lá e levantou outra vez. Ela teve que parar o carro e outra vez colocou o cinto de segurança. E ela começou a dizer, Chloe, se você colocar o cinto de segurança, eu prometo que quando a gente chegar em casa, a gente vai brincar de massinha. Mas Chloe não estava decidida a brincar de massinha, estava lá quietinha, nem deu ouvido, nem deu bola. Então ela continuou, sabe, Chloe, se você colocar o cinto de segurança, olha só, quando nós chegarmos em casa, a gente vai brincar e fazer pão. Vamos fazer massa de pão juntas. Mas Chloe parecia que não estava nem aí. E aí ela deu uma terceira alternativa. Chloe, se você se comportar, nós vamos passar no supermercado, vamos comprar o seu pacote de bala preferido. Mas Chloe não estava nem aí. E desesperada, porque ela precisava chegar em casa, ela tinha coisa que fazer, não podia dirigir com uma criança em pé, num carro. Então, ela fez uma oração pedindo ajuda ao Senhor. E nesse momento, ela ouviu a voz do Espírito que lhe dizia simplesmente, ensine. Ensine. E nesse momento, ela decidiu parar e dizer, Chloe, a vovó usa um cinto de segurança para proteção. Eu quero que você use o cinto para que nada de mal aconteça com você. Então, nesse momento, ela disse que sentiu que Chloe começava a entender. E ela disse assim, vovó, você quer que eu use o cinto de segurança porque você me ama? E a avó disse exatamente, Chloe. Então, ela colocou o cinto de segurança, conseguiu voltar todo o projeto e, claro, Chloe quis todas as coisas que a avó havia sugerido. Elas passaram no supermercado para comprar o pacote de bala. Elas brincaram juntas de fazer massinha. E eu fiquei pensando, né? Ensine, ensine. Porque muitas vezes nós cometemos apostasias. Porque não estamos ensinados da maneira correta. Ou não estamos aprendendo da maneira correta. Uma das maneiras que nós precisamos, né, combater essa apostasia é quando as pessoas aprendem, né, como foi dito, os princípios corretos. Quando as pessoas aprendem a doutrina de Cristo, essa doutrina pode exercer esse papel de conversão. E como é que a gente aprende a doutrina? Através de leitura das Escrituras. Eu fico pensando, por exemplo, na experiência dos israelitas. Eles haviam acabado de presenciar, de vivenciar milagres. Mas ainda assim, o que é que faltava? Será que eles haviam assimilado e aprendido a verdadeira doutrina? Será que eles estavam realmente estudando essa doutrina? E olha só, hoje a gente tem tanto mais acesso do que eles. A gente tem uma biblioteca extremamente vasta. Temos esse programa maravilhoso do Vem Segue-me. Então, muitas vezes as pessoas começam a cometer essa apostasia individual por falta de leitura das Escrituras. Quando a gente lê as Escrituras, quando a gente busca a inspiração do Senhor, é muito mais difícil nós sermos enganados. E como líderes, seremos líderes melhores, porque vamos ter segurança naquilo que nós pregamos, naquilo que nós compartilhamos. E vamos poder ter a coragem, porque a Escritura nos dá poder, nos dá coragem, nos dá discernimento e capacidade para poder dizer, não, isso está errado, não é dessa forma. Porque a minha vida vai estar em sintonia com essas Escrituras. Mas se eu não tiver essa sintonia, eu não vou ter essa coragem moral para poder repreender um povo, para poder dizer, não é assim que funciona. Vamos fazer o certo. O Senhor nos ensinou isso. Não podemos mesclar o mundo,
a idolatria do mundo na nossa vida. Então é muito interessante porque o Senhor, que sabe tudo e que vê tudo, ele diz a Moisés: você precisa descer, porque o seu povo se corrompeu. E o Senhor está tão indignado que Moisés vai interceder por esse povo. E ele está disposto a dar a própria vida dele por esse povo. E quando Moisés faz esse papel de mediador, e por isso ele é um protótipo de Cristo também, porque ele ama tanto o seu povo, que ele está disposto a morrer para o seu povo. E quando ele desce e vê toda aquela apostasia, ele fica indignado. Ele chega para Arão e diz: o que é que você fez para este povo? Como assim? O que é que está acontecendo aqui? Como é que esse povo tão rapidamente esqueceu do Senhor? Gente, nós falamos dos israelitas, mas será que às vezes a gente não se parece com eles? Será que às vezes nós não esquecemos as nossas bênçãos? Será que muitas vezes na nossa vida a gente acabou de vivenciar uma pandemia, da Covid-19? Recebemos um milagre de uma vacina. Estamos agora nas ruas sem máscara. Será que estamos agradecendo ao Senhor como deveríamos? Será que estamos lembrando dele como deveríamos? Ou a gente vê números de mortos baixar, não é mais uma pandemia, a gente pensa: eu estou livre do perigo, está tudo bem, então agora não preciso ir para a igreja todo domingo, não preciso renovar meus convênios. Porque a gente é sempre mais fervoroso na hora do perigo, na hora do risco. Porque a gente sempre dobra os nossos joelhos na hora da angústia, na aflição. Mas porque nós não podemos ser constantes sempre em lembrar do Senhor, em saber que Ele nos deu tudo e que dependemos dEle literalmente. Então, quando Moisés desce, Moisés vai arrumar essa bagunça, vai separar aqueles que realmente estão desejosos de fazer convênios com o Senhor, de fazer o que é justo, e vai guiar esse povo. Eu achei tão lindo porque o Senhor, inclusive, quando Moisés está no monte, ele chama Moisés pelo nome. Ele fala dos atributos que ele deu a Moisés, dos talentos, das qualidades. E eu fico pensando Moisés como esse líder tão diferente de Arão, que precisava agora se arrepender dos seus pecados, porque não foi aquele líder capaz de ensinar o seu povo. Então, que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos ser melhores líderes, melhores membros da igreja. Acreditar em sua doutrina é importante, mas é mais importante ainda defender essa doutrina que nós acreditamos e proporcionar às pessoas que estão à nossa volta a oportunidade de vivenciar essa doutrina. Ontem, eu sou coordenadora em uma escola, nós nos inscrevemos em um concurso nacional e, gente, foi maravilhoso, porque nós fomos classificados e ontem foi a entrega do prêmio, receber uma placa como Colégio do Ano, uma certificação de Instituto Espanhol, com o Consulado da Espanha no Brasil. Nossa, foi o máximo. Mas antes de irmos, a gente estava se preparando na escola para ir. Estava com os professores, com os alunos, todo mundo ansioso. E eu pensei: eu vou ensinar. Cheguei para esses alunos e falei para eles, eu não sei, vocês acreditam que existe um Deus? Ah, sim, acreditamos. Vocês concordam da gente fazer uma oração? Expliquei sobre a oração, falei os passos da oração, falei para eles: no final, se vocês concordarem comigo, vocês digam amém, assim seja. E eu fiz a oração. E quando eu terminei, todos disseram amém e agradeceram. E eu fico pensando que são aluninhos, adolescentes, não são membros da igreja. Eu tinha lá meus professores comigo. E deu tudo certo, nós fomos protegidos na ida, na volta, o evento foi maravilhoso, foi inesquecível, mas eu tenho certeza que eles não vão esquecer que alguém numa escola, uma professora um dia chamou eles para fazer uma oração. Então a gente precisa aproveitar momentos para ensinar. Não importa o contexto,
Não importa onde estejamos, somos membros da igreja, no trabalho, na faculdade, nas nossas aulas, nos domingos, e nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem a verdadeira adoração. Precisamos aprender, sobretudo, a colocar Deus, como falou o presidente Nelson, como uma prioridade na nossa vida e exterminar aqueles bezerros de ouro que nos impedem de ter os céus abertos, de ter as bênçãos que necessitamos. A gente não pode colocar outras coisas como uma prioridade, porque Deus deve ser a nossa prioridade. É Ele que deve prevalecer na nossa vida. E é isso. Boa semana para todo mundo. Muito obrigada por assistir esse vídeo.